Você confere agora no E aí, Doutor. Tudo o que você precisa saber para escapar da hepatite C. Vocês, quando não veem autoclave no cabeleireiro ou no barbeiro, não façam a unha. Como se proteger da artrose. Se você está acima do peso, emagreça. A obesidade favorece o desgaste pela artrose. Dicas preciosas para quem decidiu parar de fumar. 20 minutos sem cigarro já melhora a sua pressão arterial. Aqui no E aí, Doutor. Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, Doutor? Muita informação e diversão. Este é o E aí, Doutor, a sua dose diária de saúde. Prepare-se para aprender a ter mais qualidade de vida. O programa já começou. Tá com dúvida? Então pergunte agora. Como o Emerson Lopes de Souza, de Brasília. O Emerson pergunta: doutor, quais os principais sintomas de problemas cardíacos? O Emerson, os principais sintomas são acordar no meio da noite com falta de ar, sentir falta de ar se dormir com travesseiros baixos, fadiga extrema ao realizar algum exercício. Você pode ter ainda dor no peito, com duração maior que 20 minutos, que irradia para o braço, mandíbula e costas, acompanhada de sudorese fria, inchaço nas duas pernas, entre outros. Porém, alguns desses sintomas e sinais não são específicos só do coração. Por isso, o cardiologista deve ser sempre consultado para o diagnóstico correto. Quem tem perguntas da plateia? Vamos ver? Pô, você foi rápido, hein? Então, eu tenho um problema, que eu tenho um suor excessivo em ambas as mãos. Suor excessivo? Suor né? excessivo. Acontece o tempo todo. Você tem uma doença chamada hiperidrose, que é muito frequente, até a gente já teve um quadro no E aí, Doutor, sobre hiperidrose. O tratamento definitivo da hiperidrose é a simpatectomia. Nome difícil, né? Simpatectomia. É quando o cirurgião corta na região da axila um nervo que é responsável pela produção de suor. É por ele que passa o impulso para a glândula funcionar. Então a gente corta esse nervo e aí você não tem mais hiperidrose. Agora, o tratamento menos agressivo é com a toxina botulínica. Já ouviu falar em toxina botulínica? Todo mundo passa no rosto para ficar bonita, né? Tirar aquela ruga, né? É o Botox. Então existe a toxina botulínica para você também paralisar as glândulas e elas pararem de ficar transpirando. Outra coisa é hidróxido de alumínio. Você passa hidróxido de alumínio nas mãos, temporariamente você vai parar de ficar transpirando. Agora, procure um angiologista ou cirurgião vascular para ter uma melhor dica sobre isso, ok? Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta da plateia, quem tem? A senhora está com a mãozinha assim, ó, está com medo não, né? Pode levantar. Queria saber sobre Alzheimer. Bem, a doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer acomete muito a terceira idade e ela é caracterizada pela perda progressiva da memória, mas não é aquela memória antiga, é a memória recente. E a gente observa os casos de Alzheimer em pacientes que têm a mesma família. Então, nós achamos que é uma doença, pode ter um traço de hereditariedade. Para a senhora evitar o mal de Alzheimer, comece a ler diariamente várias vezes, fazer palavras cruzadas e até problemas de matemática chamados Sudoku. A senhora já ouviu falar no Sudoku? Mas procure fazer essas coisas para a senhora melhorar a memória. Chegou a hora de respondermos as dúvidas que chegam pelo nosso portal de voz. Para ter a sua pergunta respondida aqui no palco, não se esqueça de dar o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando. Vamos ver o que o Edmundo do Tatuapé quer saber. Meu nome é Edmundo, do Tatuapé. Sobre manchas na pele, a minha esposa tem uma mancha que vai e volta, já falaram que é herpes. E ela mina água, bem na coxa do lado posterior. Eu queria saber o que é isso. Obrigado. Bem, Edmundo, é muito complicado diagnosticar manchas na pele sem ver e sem examinar a lesão. O médico indicado para fazer exames e o diagnóstico é o dermatologista. Mas, pelo que você disse, a possibilidade de ser herpes é muito baixa, porque parece não conter critérios para esse problema. De qualquer maneira, procure um dermatologista. Eu queria ver mais perguntas da plateia.
Quem tem perguntas por aqui? Qual a sua pergunta? Bom, é porque eu durmo 10 horas por dia. Queria saber se isso é prejudicial à minha saúde. Normalmente, o ser humano precisa de 7 a 8 horas para dormir. Nós tivemos um quadro aqui no E aí, Doutor, sobre o sono e a higiene do sono e o que o sono faz de bem para o nosso corpo. E nós chegamos à conclusão seguinte, Wagner, que as pessoas, quando acordam, é o termômetro do sono. Se você acorda bem disposto, tranquilo, com vontade de trabalhar, com vontade de estudar, você dormiu o suficiente. Existem pessoas que dormem 5 horas, 4 horas e acordam muito bem. Então, nós não temos um número fixo de horas. 7 a 8 é o suficiente. Procure acordar um pouco mais cedo. Vai te fazer bem, tá bom? A Eliana tem uma pergunta sobre depressão pós-parto. Vamos ver. Eu tenho uma filha gestante que está para ganhar bebê já semana que vem. E eu tenho medo da depressão pós-parto. O que eu posso fazer para ajudar, já para prevenir, né? Essa é a minha preocupação. Você e a sua família podem tomar algumas medidas para diminuir o índice de depressão pós-parto. O suporte e compromisso do parceiro, que é o pai da criança, é fundamental, assim como ter o apoio de toda a família. Deixe claro que a criança será uma alegria para todos vocês. Realizar todas as consultas no pré-natal, além de ser de extrema importância para a saúde do bebê e da mãe, faz com que a mulher se interesse pela gestação. O nosso Enigmas do Corpo de hoje vai desvendar um mistério que está entre as principais causas de afastamento de trabalho no Brasil e é a 4ª causa que determina a aposentadoria no país, a artrose. 85% das pessoas com mais de 75 anos têm esse problema e é a doença mais frequente entre os problemas ortopédicos. Antes de continuar falando sobre a artrose, eu quero convidar a minha assistente do dia, Maria João Abujanra. Boa tarde, Maria João. Como vai? Como vai você? Tudo bem? Obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu quero saber o seguinte, você sabe o que é artrose? Já ouviu falar? É, mais ou menos, né? Eu sei que dói muito. Dói muito, tá certo. Eu sei que dói muito. Tá certo. Agora, a artrose, você acha que dá em que lugar do corpo humano? Na coluna? Pode ser. Mas pode dar em outros lugares também? Lógico, e por isso que hoje a gente vai falar sobre esse problema. E como você é a minha assistente do dia... Eu vou colocar uma jaquetinha. Agora, Eba! vem aqui, vamos colocar o avental aqui. Aê, lógico, aqui. Hoje eu vou me sentir uma médica. Muito bem. E também, Maria João, você, por favor, coloque esse par de luva. Essa aqui na sua mão direita Tirar os meus e essa anéis, na esquerda. Vou colocar aqui na mesa Isso, do doutor. muito bem. Enquanto isso, eu também vou colocar o meu jaleco de hospital. Ai, que delícia! E do aí, doutor, para nós conversarmos sobre a artrose. Bom, osteoartrite ou artrose é o desgaste das articulações. Deixa eu só te mostrar aqui o esqueleto desse lado. Eu vou te mostrar, por exemplo, essa articulação, ó, a articulação do braço, tá? Aqui é o braço e aqui é o antebraço. Essa aqui é uma articulação, tá vendo? E olha como ela se mexe bem. O que tem aqui? Aqui tem uma membrana que envolve, que protege essa articulação. Agora, Maria João, quando esse osso aqui encontra esse osso e gruda, isso é uma artrose. Agora, aqui na coluna, olha que coisa interessante. Você está vendo aqui a coluna? Olha aqui na frente. Aqui tem uma vértebra, aqui tem a outra vértebra e aqui tem uma cartilagem, tá vendo? Ó? Aqui, se você mexer, isso aqui é quase uma geleia. Será que é o que eu tenho? Então, porque falaram que era hernia de disco. Então, isso aqui é um disco, mas é uma cartilagem. Que juntou uma... Isso. Agora, imagina o comigo. seguinte, Maria João. Imagina que essa cartilagem sai do lugar e esse osso gruda nesse osso agora. Isso é uma artrose. E pode pinçar o nervo que está aqui do lado. O nervo que está passando atrás. E a dor é insuportável. Vem aqui comigo agora, que eu vou te demonstrar uma coisa. Imagina que você começou a engordar, engordar. Você está obesa agora. E as pessoas que estão acima do peso têm muito mais chance de ter artrose, porque vai comprimir o peso, vai comprimir os joelhos, os músculos atrofiam. E os ossos começam a querer se encostar uns nos outros e a cartilagem desgasta muito. Então, você está acima do peso, está fora de atividade física, faz lesões de impacto toda hora, repetitivas, tem uma má postura. Imagina essa coluna, como você viu lá, se a pessoa fica o dia inteiro no computador assim, ó, como eu estou. E tem gente que fica assim mesmo, do outro lado. Corcunda também, né? Corcunda. Leva à artrose.
Você vai me ajudar agora a mostrar para todo mundo como funciona uma artrose. Tá bom. Aqui você tem um osso, aqui você tem a cartilagem, essa aqui é a cartilagem, igual a coluna, e esse aqui é o osso de cima. Isso aqui forma uma articulação, tá vendo? Tô. Pode comprimir para mim isso, ó. Começa a comprimir. Olha o que vai acontecer. Olha, a cartilagem, ela esmaga e o osso agora... Olha o que acontece. Um no outro. O osso gruda mesmo, ó. Olha a diferença aqui, ó. Você entendeu? E olha que coisa interessante. Quando um osso gruda no outro, assim, como eu estou mostrando aqui na minha mão, existe uma reação de um osso com o outro chamada osteófito. O osso quer se regenerar. Então ele começa a crescer outra vez. E forma uns pequenos calos que chamam-se osteófitos, que eu vou mostrar agora para você. Isso é o bico de papagaio. Olha lá. Olha o bico de papagaio. Dá para ver? Ó? É como se fosse um bico de papagaio mesmo. Perfeito. Ó. Aqui é a coluna, vista de perfil. E esses bicos aqui é como se fosse um papagaio, não é? Mas eles crescem mesmo? Isso aqui é para regenerar. Quando um osso tem lesão, ele se regenera com esse osteófito. É uma defesa do corpo. E isso dá dor também. E o diagnóstico que você faz como? Raio-X? Um raio-X. Só que às vezes o raio-X não mostra a lesão direito. Então você tem que fazer uma tomografia. Ou então uma ressonância magnética. Aí você vai diagnosticar. E para evitar artrose? Como faz? Como faz? O que você acha que a pessoa tem que saber para evitar artrose? Desde sempre ter uma vida saudável. Uma vida saudável. Uma alimentação correta. Portanto, se você está acima do peso, emagreça. A obesidade favorece o desgaste pela artrose. Faça atividades físicas. Exercícios de fortalecimento e de postura ajudam a manter os músculos fortalecidos e assim diminuir o desgaste das cartilagens. Caminhe, ande de bicicleta ou nade. Bem, o problema é a dor. Lembra que eu falei da dor? Quando você vai correr, vai andar, tem dor. E a dor vai limitar o teu movimento. Normalmente, o que você tem que fazer? Toma remédio para evitar a inflamação. Toma analgésico para tirar a dor e procura fazer reabilitação. A reabilitação muscular, com fisioterapia, calor local, ultrassom, vai diminuir o processo inflamatório. Mas, infelizmente, a lesão já está lá. Atualmente, Maria João, você pode injetar substâncias na articulação. Por exemplo, o ortopedista ele joga aqui dentro uma substância gelatinosa que faz a função da cartilagem. E você lubrifica essa articulação e você começa a usar novamente. Mas tem casos que não tem jeito. Você tem que tirar o osso e colocar uma prótese. Já ouviu falar nisso? Você aprendeu artrose no programa hoje? Aprendi. Eu quero vir mais vezes. Bom, lógico, você pode vir a hora que você quiser. Se eu não fosse artista, empresária, eu seria médica. Maria João, queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Sucesso no seu novo comércio. Falar sobre os males do cigarro parece ser um assunto batido, mas infelizmente os números comprovam que nem todo mundo fica atento aos problemas que esse vilão causa. Para se ter uma ideia, atualmente cerca de 10 mil pessoas morrem por dia. Sim, eu disse por dia, por causa do tabaco, e a conta não para por aí. A Organização Mundial de Saúde prevê que pelo menos 6 milhões de pessoas vão morrer de doenças relacionadas ao vício apenas nesse ano. Vamos ver. No caso de Felipe, tudo começou com uma dor de garganta. Mas quando ele procurou atendimento médico, recebeu o duro diagnóstico: câncer de laringe. A cirurgia para a retirada dos tumores foi muito delicada. Uma parte da mandíbula teve que ser cortada para chegar à área atingida pela doença. Um pedaço da base da língua também precisou ser removido. Da garganta, foram retirados 30 nódulos, sendo 8 com câncer. Felipe ainda tirou uma veia do braço para reparar a região afetada. Para que ele respirasse, foi feita uma traqueostomia, ou seja, um furo na traqueia. Felipe fumava apenas aos finais de semana, mas os danos causados pelo cigarro foram grandes. Segundo pesquisas, quem fuma tem 20 vezes mais chances de sofrer com o câncer de laringe. Se você ainda não está convencido do quanto o cigarro é prejudicial,
Vou te dar o último e mais assustador dado. O tabagismo é a principal causa de morte que pode ser evitada em todo o mundo. Saber disso já deveria ser motivo suficiente para os fumantes largarem o vício. Mas não é assim que as coisas funcionam. Hoje você vai conhecer formas de acabar com o tabagismo e quem vem para cá me ajudar a falar sobre isso é o apresentador Marcelo Rezende. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer enorme tê-lo aqui hoje, viu? Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Marcelo, você fuma? Não fumo. Eu tenho um problema, na verdade, eu tive um exemplo em casa, na minha família, porque ela morreu toda por causa do cigarro. Meu pai morreu de infarto, quer dizer, teve uma doença cardiovascular. Claro, causada por causa do cigarro, que, na verdade, era espoleta para dinamite explodir. Sua mãe? E minha mãe câncer. Fumava, câncer. Que começou no seio de metástase. Você sabe, Marcelo, que eu vou convidar também para discutir conosco aqui uma pessoa muito importante, porque ela trabalha no ambulatório de tratamento do tabagismo do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. É a doutora Jaqueline Scholz, Issa. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline, como vai? Tudo bem? Marcelo, você sabe de uma coisa? Eu trouxe a doutora Jaqueline aqui porque ela trouxe uma boneca lá do Instituto do Coração. Como é que é o nome da boneca, doutora Jaqueline? Essa boneca se chama Altina. Vamos até ela lá. Vamos lá nós três até ela? Vamos. O que a doutora Jaqueline tem na mão é um aparelho chamado monoxímetro. Monoxímetro. Você sabe para que serve, Marcelo? Pelo nome... Tem um nome bonito, eu suspeito por quê, mas não sei. Ele dosa a concentração de monóxido de carbono no ambiente. É o seguinte, Marcelo, e para quem não sabe em casa, o que é o monóxido de carbono? O ar ambiente, ele não tem monóxido de carbono. Normalmente, no ar ambiente, o monóxido de carbono existe causado pela fumaça do cigarro e pela fumaça dos motores, não é verdade, Jaqueline? Exatamente. Motores de ônibus, caminhões, etc. Mas, normalmente, nós, seres humanos, quando respiramos o monóxido de carbono, faz muito mal para nós. Porque o monóxido de carbono gruda na hemoglobina, no glóbulo vermelho, Marcelo, e não deixa o oxigênio entrar. Então, quanto maior o número de monóxido, pior para nós. Doutora Jaqueline, hoje lá no Instituto do Coração, ou nos hospitais públicos de São Paulo, etc., quais são as causas mais frequentes de doenças que são causadas indireta ou diretamente pelo cigarro? Diretamente, o que o pai dele faleceu, infarto. Infarto. É o grande vilão, principalmente em pessoas que infartam antes dos 50 anos. Aí depois vem as neoplasias, câncer. Câncer. Aí é uma coleção, laringe, né? Pulmão, aí é uma coleção, mama, laringe, pulmão, pâncreas, esôfago, bexiga. Realmente é um estrago. Jaqueline, me ajuda agora então, a vamos mostrar. Vamos só mostrar aqui, ó, antes, Mostra ó. a câmera, pega ó, como agora. o ar tá limpinho, tá dando zero aqui, tá? Zero, tá? Agora a Altina vai fumar. Vamos lá? Ai, a Altina, ela vai poluir. Por isso que a lei antifumo agora, foi feita, né? Olha lá, ela está fumando. A lei antifumo foi feita exatamente por causa disso. Porque a gente sabe que as pessoas em ambiente fechado ela tá se fumando. expõem ao risco do monóxido. Ó, ela vai colocar o aparelho. Então, você imagina antes da lei antifumo, tudo fechado, um monte de gente fechado. nas baladas fumando. Ó lá, já está subindo, ó. Quanto está dando aqui? Já deu 1. A média nos ambientes fechados de São Paulo antes da lei foi 5 partes por milhão. E vocês viram que depois da lei, como estava aqui, é zero. Zero, né? 0 ou 1. Quer dizer, a diferença... Bom, o que eu queria mostrar agora para quem está em casa e aqui é o efeito do cigarro na nossa paciente aqui. Perfeito. Já dá para mostrar? Já dá para mostrar. Então, conforme ela vai inalando, o pulmão vai retendo toda essa fumaça. É por isso que o pulmão do fumante, ele é preto, né? E o pulmão dessa paciente nossa era branquinho. Era branquinho. Uma folha de papel. Era assim. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha como é que era o pulmão da Altina, dessa cor aqui. Ô, Jaqueline, já dá para mostrar? Olha aqui o que acontece. Olha a diferença. Depois de um dia, né? Fumando um maço, Olha aqui, ó. Ó a diferença. Isso, gente, é num dia. Imagina 10 anos, 15 anos, 20 anos de cigarro. Eu vou convidar o Marcelo, Jaqueline, que ele vai comigo aqui. E você fica aqui onde você está. E vamos apagar o cigarro da Altina? Pode apagar. Porque ela está poluindo Você vai tudo ficar aqui para ajudar a responder algumas perguntas que eu vou te fazer. Perfeito. Marcelo, esses tá 3 cubos, eles representam os 3 passos que o viciado em cigarro, aquele que está adicto à nicotina, precisa fazer para abandonar o vício. Você, como filho, parente de tabagistas pesados, qual seria o primeiro passo que você acha
que a pessoa tem que ter para parar de fumar? Só tem um jeito na vida para alguém fazer uma coisa. Qual é? É querer. Tá aí. Querer é poder. O Marcelo acabou de falar a regra número 1 para quem quer parar de fumar. Olha aqui, gente, eu vou levantar. É esse aqui, ó. Querer parar de fumar. Qual o segundo? Qual é esse aqui, ó? Vencido querer? É. Você quer e não consegue. E não consegue. Mas quer. Mas quer. Sim. Aí eu acho que ele tem que buscar alguma ajuda. Né? Que é o que vocês dois estão fazendo aqui. Por isso que eu gosto do Marcelo, viu? Ele sabe o que ele está falando. Garoto. Tá aqui, ó. Muito bem. Segundo Tá indo passo, bem. procurar ajuda. Doutora Jaqueline, que tipo de ajuda é? Então, basicamente, hoje o tabagismo é encarado como uma especialidade médica. Por quê? Uma especialidade já. É uma dependência cuja abordagem em sendo dependência envolve muitas vezes o uso de medicamentos. Então, o primeiro passo que eu diria, o paciente procura um posto de saúde, um centro de saúde, para que seja feita uma avaliação da dependência. Através do conhecimento do grau de dependência do indivíduo, que você pode ter estratégias que incluam abordagem médica, que inclui medicamentos, como uma abordagem não médica, que inclui outros profissionais de saúde, com orientação. Como? Psiquiatra, psicólogo. Pessoas que tenham experiência na abordagem da dependência, que geralmente é um tratamento coletivo, em grupo. Multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente isso. Bom, Marcelo, vamos no terceiro? Vamos pro último? Vamos. Terceiro passo para você deixar de fumar. O que você acha que é? Primeiro, era o querer. Querer. Segundo, procurar ajuda médica. E o terceiro? Eu acho que, na minha, é uma combinação. Isso aí. Entre o que o médico decidiu e se aquilo se adequa ao que você quer e a consciência, né, de que atravessar esse deserto, lá no final você encontra água. Então, é acompanhar junto com o médico a ideia de que vai ficar bom e escolher a hora certa e a pessoa certa e o tratamento certo. Muito bem. Marcelo está bem por dentro. Então, a terceira parte do seu tratamento é escolha o tratamento adequado. Porque, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o Marcelo e não é bom para a doutora Jaqueline. Perfeito. Doutora Jaqueline, já que nós estamos falando agora no tratamento, o que acontece com o tratamento atual? Por exemplo, como funciona essas gomas de mascar? O paciente tem que parar devagarzinho. Eu queria levá-los aqui agora nessa outra bancada. O que nós temos aqui, por exemplo, é, primeiro, adesivo de nicotina. Sim. Como funciona isso aqui? Os adesivos de nicotina funcionam através da reposição de nicotina. Ou seja, se eu fumar 20 cigarros, eu tenho que usar uma carga de adesivo proporcional à quantidade de cigarros que eu fumava. Então, mas, Jaqueline, em substituição. Deixa eu te falar uma pergunta. Os pacientes que vão no meu consultório, às vezes perguntam o seguinte, olha, mas é uma pergunta normal. Se o Marcelo está parando de fumar, e se ele colocar nicotina no corpo dele, a nicotina não vai intoxicar? Não, a nicotina é para evitar que ele tenha sintomas de abstinência. A nicotina tem a ver com tratar a abstinência. Porque você só está usando nicotina, eu deixei 4.000 substâncias de fora. Já entendi, é só nicotina, Isso, então é uma nicotina terapêutica. E a nicotina que dá a dependência? É a nicotina que dá. Qual é a estratégia? Eu reduzir progressivamente a nicotina para que meu cérebro e eu, né, aprenda a viver sem cigarro. E, por exemplo, eu posso usar nicotina e dar para o Marcelo, por exemplo, goma de mascar que tenha nicotina? Sim, uma das nossas estratégias quando se usa a reposição de nicotina é usar o adesivo em complemento com a goma. Entendi. Mas isso com orientação médica. Por quê? Porque é uma carga de reposição de muito nicotina grande, né? muito alta. Então, isso aqui a gente recomenda quando o paciente está com orientação médica, para evitar o quê? A overdose, que nicotina em excesso dá pressão alta, taquicardia. Quer dizer, não adianta eu chegar na farmácia agora com o Marcelo. Ô, Marcelo, vamos comprar lá um adesivo, vamos pôr no corpo. Vamos nós lá. A automedicação não é recomendável. Quando que a gente prescreve remédio? Então, no nosso ambulatório do INCOR, a gente utiliza preferencialmente a bupropiona ou a vareniclina, que são os medicamentos disponíveis para paciente com grau de dependência maior ou que tenha outras intercorrências, por exemplo. A bupropiona tem uma ação antidepressiva, então se o paciente tem um histórico de depressão, o médico acaba optando por essa medicação, por essas características. Entendi. Ou um paciente que é um fumante de 2, 3 maços, a vareniclina passa a ser uma opção interessante. E, Jaqueline, é caro esse tratamento que a gente está falando aqui? Olha, hoje em dia no SUS você pode pegar esses remédios? Nos centros de referência que são credenciados pelo Ministério da Saúde, sim. Quem está em São Paulo pode procurar que lugar para ter
direito a esses então, remédios? No Hospital das Clínicas, a gente tem o tratamento, a Escola Paulista tem o tratamento, Santa Casa tem o tratamento, o CRATOD, que é Centro de Referência em Álcool e Droga do Secretariado do Estado de São Paulo, tem. E tem na Prefeitura, é bom ligar para o CRATOD e perguntar, perto Como é o nome? CRATOD. CRATOD. Centro de Referência em Álcool e Outras Drogas. Excelente. Ele indica no município de São Paulo os locais que o indivíduo pode ir e no estado de São Paulo também. Bem, quem consegue parar de fumar sente as vantagens logo de cara. 20 minutos sem cigarro já melhora a sua pressão arterial. Em 72 horas, a concentração de monóxido de carbono no seu corpo já estará normalizada. E quem conseguir parar de fumar antes dos 35 anos, reduz muito os riscos de sofrer algum problema de saúde relacionado ao tabaco. Bem, eu queria agradecer muito a presença da doutora Jaqueline, muito obrigado. Marcelo, foi um grande prazer tê-lo aqui, e aí, doutor. Você vai saber mais a respeito da hepatite do tipo C. Vamos conhecer agora a história de uma pessoa que convive com essa doença, o Ricardo. Não sei exatamente como que eu adquiri essa doença. Eu era usuário de droga injetável e fiz tatuagem, sexo sem preservativo. Não sei exatamente quando e de que forma que eu peguei. Eu era doador de sangue, né? Eu descobri quando eu fui fazer uma doação. Nesse dia, eles enviaram uma carta para mim, que era para mim ir até o hospital, que tinha surgido um problema, estava contaminado. Quando eu recebi a notícia, fiquei realmente abalado. Era uma coisa desconhecida. Fui buscar informação, me informaram que havia tratamento. Já fui casado, tenho 3 filhos, nem as minhas ex-esposas, nem eles têm a doença, né? Não existe risco de eu contaminar ninguém, porque a doença está estabilizada, né? Por eu ter feito o tratamento de uma forma correta, o vírus praticamente é inexistente no meu corpo, é como se fosse uma cicatriz só. Quando eu faço o exame de sangue, é constatado que eu já tive esse vírus no meu organismo. Consegui evitar que se tornasse crônico, né? Com o tratamento, eu consegui evitar isso. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado por você abrir sua vida aqui no nosso programa. Ricardo, como foi para você a hora que o médico deu o diagnóstico de hepatite C? O que você pensou naquela hora? A princípio, eu pensei que minha vida tinha acabado, né? Quando eu constatei que eu era portador da doença, eu tinha aproximadamente 20 anos. 20 anos de idade? 20 anos de idade. E aí eu fui iniciar o primeiro tratamento com 27 anos. Quer dizer, passaram-se 7 anos. Isso. Até... E por que você esperou 7 anos para começar o tratamento? Porque na época eu estava envolvido com droga, a minha vida era realmente uma loucura e não tinha espaço para tratamento. Contamos hoje também com a presença aqui no estúdio da infectologista, a doutora Marilisa Silva. Doutora Marilisa, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. O caso do Ricardo, em que, por exemplo, ele no VT, a gente viu que ele é casado, teve 3 filhos, nenhum dos filhos tem hepatite C. Isso é frequente acontecer? Pode ocorrer, né? Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas sim, de não pegar. É o mais frequente ou não? É o mais frequente porque a hepatite C, ela é transmitida também através da relação sexual, né? Em torno de 8 a 10% dos casos hoje é por relação sexual, através de sexo desprotegido. 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 Uhum. Mas como existem essas outras formas de contaminação, por exemplo, compartilhar uma escova de dente, compartilhar uma lâmina de barbear, um alicate, né? Então, apesar de não pegar via sexual, poderia pegar através desse outro tipo de compartilhamento. E existe também o risco, caso, né, a esposa dele tivesse pego a hepatite C, existe o risco de transmiti-la para a criança durante a gestação, né? Que a hepatite C ela é transmitida, né, ou durante a gestação, ou no momento do parto, ou depois na amamentação. Doutora Marilise, existe cura para hepatite C? Sim, a gente fala de resposta virológica sustentada. O que é isso? O paciente ele faz o tratamento, ele tem uma resposta que ele vai ficar com a carga viral dele indetectável. Carga né? viral, quer dizer, a quantidade de vírus ativo na corrente sanguínea. Indetectável. A hepatite pode ser provocada por vários fatores. Ela pode ser causada por bactérias, vírus, medicamentos podem dar hepatite. Alguns estados alérgicos podem dar hepatite, mas as mais comuns estão relacionadas com as hepatites virais, que podem ser do tipo A, B, C, D
e muitos outros tipos. Doutora Marilise, a mais frequente das hepatites virais qual é? As mais frequentes, nós temos a hepatite A, que é outra forma de transmissão. É muito benigna, né? É benigna, é uma doença que tem cura, né? E é transmitida através de, que a gente fala fecal oral, através de água e alimentos contaminados, né? Depois a gente tem mais frequentemente a hepatite B e a hepatite C. Eu vou convidar o Ricardo para vir um pouquinho aqui comigo. Ricardo, vem aqui comigo um pouquinho. Porque existe uma grande dúvida entre as mulheres. Você sabe que a mulher adora salão de cabeleireiro, né? E quem vai em salão de cabeleireiro, muitas vezes vai fazer o quê? Tirar cutícula. E, às vezes, elas entram no salão de cabeleireiro e não veem isso daqui. Você sabe o que é isso aqui, Ricardo? Não. Autoclave. Isso é uma autoclave. Para que serve uma autoclave? A autoclave serve para exatamente, numa temperatura muito elevada, matar bactérias e vírus que podem contaminar os instrumentos que normalmente são usados para fazer a unha da mulher. Vocês que estão em casa agora, prestem atenção. Vocês, quando não veem autoclave num cabeleireiro ou num barbeiro, não façam a unha, peguem sempre no seu cabeleireiro um envelope já esterilizado. Caso contrário, leve você próprio os seus instrumentos para não correr o risco. E outra coisa, toda vez que você... Segura aqui, Ricardo. Toda vez que nós formos a um posto médico, a um posto de saúde, a um hospital, e as pessoas forem mexer em você, sempre peça, se elas não estiverem usando, para colocar um par de luvas, porque a manipulação... Eu vou pegar no Ricardo agora. Eu vou dar, por exemplo, nele vou tirar sangue do Ricardo. Mas se eu estiver sem luva, se eu estiver desprotegido, o sangue do Ricardo, que tem hepatite C, pode contaminar a minha mão. E a minha mão agora é portadora do vírus da hepatite C. Outra coisa que o Ricardo falou no nosso programa de suma importância, as pessoas hoje em dia têm mania de fazer tatuagem. Tatuagem não é uma coisa simples de ser feita. A tatuagem tem que ser feita sempre. Com essas agulhas descartáveis, aqui tem o exemplo de uma agulha que faz a pintura e aqui uma agulha que faz o desenho. Por favor, prestem atenção em quem faz a tatuagem na sua pele. E uma outra coisa interessante, hoje em dia a acupuntura é moda, né? Todo mundo quer fazer acupuntura. E a agulha da acupuntura também, obrigatoriamente, tem que ser descartável, porque ela também é um veículo de contaminação. Por isso que nos hospitais, ambulatórios, pronto-socorro, em todos esses lugares, existe isso daqui, ó. Você já viu isso daqui, Ricardo, em algum lugar, em hospital? Já. Já viu? Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um... Você sabe o que é? Para descartar os objetos que podem contaminar outras pessoas. Bem, e não esqueça do preservativo, porque o preservativo, Ricardo, é a única forma que a gente tem, né, doutora Marilise? De confiança que não vai transmitir doenças. Ô, Ricardo, vamos conversar um pouquinho sobre o seu tratamento? Vamos tirar a luva agora? Você começou a se tratar aonde? Aqui em São Paulo eu procurei um infectologista, né? E aí fez uma série de exames e tal. Isso e aí... em hospital público? É, no Emílio Ribas. No Emílio Ribas. Emílio Ribas. Tá. Aí lá eu recebi toda a orientação para iniciar o tratamento. E te fazia muito mal? Mal, assim, fisicamente nem tanto, mas emocionalmente muito. Eu tinha um pouco de dor no corpo, né, um pouco de dor de cabeça. Quer dizer, não era só emocional também, era do corpo mesmo, né, Ricardo? É que o segundo tratamento foi muito pior do que o primeiro. Por que você fez o segundo tratamento? Porque esse primeiro tratamento eu fiz ele completo e ao término do tratamento eu fiz um novo teste para ver a carga viral, ver se tinha, a doutora pode me auxiliar, se tinha dado certo o tratamento. E deu? Não. Não deu? Não. Aí você fez o segundo tratamento. Você se sentiu melhor? Não, me senti pior. Pior. E quanto tempo durou esse tratamento no segundo estágio? Mais 6 meses. Mais 6 meses. E no final dos 6 meses, você repetiu o exame? Repeti o exame. E aí? Aí deu positivo, não sei como eles falam, mas aí falou que estabilizou, que o meu vírus a carga viral estava dominado. Estava dominado. Estava tudo dominado. Doutora Marilise, e agora? Como é que o Ricardo, por exemplo, que está provavelmente com a carga viral dele estabilizada, qual é o próximo passo? Então, o próximo passo, a gente faz um acompanhamento, pelo menos a cada 6 meses, os 3 primeiros anos, né? Porque, assim, da hepatite C, a gente vai falar cura, né? Mas o fígado, como já tem um processo de cirrose e tudo, a gente tem que fazer esse acompanhamento
periódico, a um tempo maior. Apesar do Sistema Único de Saúde disponibilizar esse tratamento, nem todos os que têm hepatite fazem como o Ricardo e procuram ajuda. Acompanhe conosco. No Brasil, há cerca de 3 milhões de portadores do vírus da hepatite C. Apenas 1% dessas pessoas está recebendo o tratamento. A doença é a maior responsável pelos transplantes de fígado no país, geralmente associados à cirrose, que é uma das principais complicações da hepatite. A cura da hepatite C é definida pela ausência de vírus no sangue, 6 meses depois de terminado o tratamento. Infelizmente, muita gente acaba abandonando a medicação por causa dos efeitos colaterais. Doutora, quais são os efeitos colaterais que o medicamento causa? A dor de cabeça, febre, dor no corpo, que a gente chama de mialgia, pode dar depressão, alteração de humor, insônia, ou seja, a pessoa passa a não dormir direito à noite. Nossa, tem vários efeitos São colaterais. muitos efeitos colaterais, né? E a senhora tem algum telefone ou site que a pessoa possa telefonar ou mesmo acessar pela internet? Sim, existe o Disque AIDS, né? Disque AIDS. É Disque AIDS, que é 0800 16 25 50, funciona horário comercial das 8 às 18 horas, onde a pessoa pode ter informações sobre questões de hepatite, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. E tem algum site? Um site, né, que é o www.crt.saude.sp.gov.br. A pessoa acessando vai ter CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. No estado de São Paulo, nós temos 116 centros, né, onde a pessoa, ela é gratuito, a pessoa procura, ela vai receber aconselhamento em relação a HIV, hepatites e sífilis, e lá ela pode estar realizando ou sorologia ou o teste rápido para HIV e para hepatite C. Vale reforçar, para ter boa saúde é preciso pensar e agir de forma saudável. Assim, você garante um futuro melhor. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Valdísia aqui presente, é o doutor Ricardo que abriu a sua vida para nós. Ricardo, sucesso, tudo de bom para você. Se você não estiver em São Paulo e morar em qualquer cidade do Brasil, procure o Centro de Saúde, pois este é um programa do Ministério da Saúde e da área federal. A partir de hoje, lembre-se, perca peso. A artrose está diretamente ligada à obesidade, portanto, alimente-se melhor e faça exercícios. Se você quer parar de fumar, procure um profissional especializado. Ele pode te ajudar a se livrar desse vício. Cuidados simples podem fazer toda a diferença. Certifique-se de que o alicate de unha, por exemplo, foi esterilizado. Até semana que vem aqui no E aí, doutor? Tchau, pessoal!